Mais de 5.000 pessoas morreram em virtude da pandemia do coronavírus no Brasil. Questionado sobre o número de casos, sobre o que se poderia fazer para mitigar o avanço da doença no Brasil, o presidente Bolsonaro disse: "E daí?" Não só isso, anteriormente o presidente ele tinha dito: "Não sou coveiro." E ontem, quando questionado sobre o número de mortes que já atinge hoje, na verdade, 5.500 pessoas, ele disse: "Bote na conta dos governadores." Este é o nosso presidente. O Bolsonaro é o presidente que não quer governar, que não sabe governar, né? Em toda a minha vida, pesquisando sobre política, pesquisando sobre governos, eu nunca presenciei, nunca imaginei que fosse presenciar a história sendo feita, mas de uma forma tão negativa, né? Utilizando as próprias palavras chulas do presidente, né? Escrotizando, ele falou isso em rede nacional, escrotizando a nossa história. Um presidente que, ao invés de tomar responsabilidade para si, falar: ok, temos uma pandemia, temos um grave problema de saúde no nosso país, outros países estão passando pelo mesmo problema, vamos fazer um planejamento de isolamento, de quarentena, e aí depois disso faremos um relaxamento, né? Não, ele diz que isso não é problema dele, isso é problema dos governadores. Na verdade, Bolsonaro ele age de uma forma sabotadora. Os governadores são quem estão tomando as rédeas de tentar efetuar um mitigamento, de certa forma, né, um isolamento social, como tem sido o caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, o caso dos estados do Nordeste. Porém, não está funcionando porque o presidente da República está atiçando os seus apoiadores de forma a que eles preguem e eles ajam contra o isolamento. Se vocês forem verificar as curvas de países com perfis similares ao Brasil neste momento, né, depois de um certo número de dias em relação ao primeiro caso, vocês vão ver que a curva do Brasil, ao invés de estar sendo achatada como deveria estar sendo, na verdade ela está começando a aumentar novamente. Vou mostrar para vocês o gráfico. Esse é um gráfico recente do Financial Times. Financial Times, para quem não sabe, é um jornal que ele é muito reconhecido por ser um certo propulsor e apoiador do liberalismo. Então não é um site comunista, como certamente os apoiadores do Bolsonaro gostariam de dizer. E olha, esses dados são do dia 28 de abril. Então são 2 dias, né, de diferença para com hoje, em que as mortes do Brasil aumentaram. Se vocês darem uma olhada no gráfico, o Brasil está na cor verde escura, juntamente com a Turquia, a Rússia, a Índia, né? Enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido eles estão com a curva cor-de-rosa ou roxa, né? Países em que tiveram grandes problemas, como a Itália, já estão começando a descer a curva, né? Em preto. Coreia do Sul não tem muitos problemas. A Áustria não tem muitos problemas. A Alemanha também está começando já estabilizando e está começando a diminuir. Aliás, a Alemanha já está começando a flexibilizar o isolamento social, porque deu certo. O Brasil está um pouco escondido entre a Alemanha e a França, mas vocês podem ver que, ao invés de nós mantermos a estabilidade da curva, como tal qual o Canadá, que era muito similar ao nosso, ou mesmo a China, né? Comparados à população, né? Não, o número de população não é o mesmo, mas em porcentagem, o Brasil, ao invés de estar estabilizando, o Brasil está aumentando. Como eu disse, são 2 dias de diferença, em que nesses 2 dias, cerca de 400 a 500 pessoas morreram. O Brasil não chegou ao pico ainda, e o pior de tudo é que o pico ainda vai chegar. Nós tínhamos uma chance muito grande. O Brasil ele está em uma situação muito boa para ser um dos grandes exemplos do controle do coronavírus no mundo todo. O maior problema, o grande problema, era uma pessoa chamada Bolsonaro, que infelizmente ele está no cargo de presidente da República. Bolsonaro
assim como em várias outras ocasiões em que ele simplesmente se negou a governar, ou disse que não teria o que fazer ou fechou os olhos, parece que simplesmente está incomodado com o cargo de presidente da República. Bolsonaro, desde que tomou posse, age como se ainda estivesse em campanha, visivelmente tentando diminuir e atingir os seus adversários. Não existe uma semana em que o Bolsonaro não fale de Lula e do PT, sendo que seu adversário era o Haddad e o Bolsonaro já ganhou a eleição. Mas parece que 2018 não acabou para Bolsonaro. Bolsonaro vive falando, Bolsonaro vive falando de problemas de questão de ideologia e questão de esquerda, como se isso fosse o maior problema do Brasil. Nós temos uma das maiores pandemias, um marco histórico. O coronavírus, para a nossa geração, vai ser tão ou mais relevante quanto o 11 de setembro em certos termos, relativizando em questão de número de mortes, em questão de como isso vai afetar a nossa vida. Se você não sabe, depois do 11 de setembro, vários serviços públicos nos Estados Unidos e no mundo todo tiveram a sua segurança aumentada. Por exemplo, nunca mais foi a mesma coisa viajar de avião. Então, o coronavírus, ele é a marca, ele é vai ser a marca da nossa geração, o que vai mudar muito dos nossos comportamentos. O Brasil perdeu uma grande chance. O Bolsonaro parece que não vive no momento, né? Bolsonaro parece que não quer governar, porque em todos os seus pronunciamentos, em todos os seus posts nas redes sociais, Bolsonaro está sempre atacando os seus tal, dito como tal, inimigos. Pois não. Bolsonaro, no seu pronunciamento depois que o ex-ministro Moro se demitiu, passou cerca dos 40 minutos do seu pronunciamento, ele passou cerca de 30 minutos falando o quanto ele era honesto. Em todo esse tempo em que Bolsonaro é presidente, nesse 1 ano e 5 meses completados amanhã, Bolsonaro praticamente não fez nada. Você não tem projetos de lei que não sejam e atitudes que não sejam para agradar o seu próprio público, como, por exemplo, questão de desarmamento, questão de rearmamento, na verdade, questões ideológicas, enquanto a economia, a saúde, o desemprego e outros itens que são os primordiais, outras questões que são primordiais em que o brasileiro hoje está mais sofrendo, são, são deixados de lado, né? Infelizmente, o coronavírus ele mostrou para muitas pessoas que não sei como, não tinham conhecimento, não se deram conta de que Bolsonaro ele é um não presidente em exercício. Demorou muito tempo, por exemplo, muitos dos meus colegas e amigos do Facebook e outras redes sociais, para se darem conta de como Bolsonaro é imprevisível e ao mesmo tempo não é confiável e não está fazendo o que se deve ser feito, tomar a responsabilidade como presidente da República. Infelizmente, temos um não presidente em exercício. Até quando seremos atingidos por essa outra doença, uma doença que talvez seja crônica para a democracia do Brasil? Não sei. Felizmente parece que o seu apoio está caindo agora, mas a que custa, né? A custa de mais de 5 mil mortes. Que isso somente é o pico do iceberg. É algo que é a ponta do iceberg. É algo que a gente consegue ver o que está sendo notificado e o que está sendo informado oficialmente, porque com certeza o número de mortes é muito maior. Então, por favor, se você ainda é apoiador do Bolsonaro, se você pense muito bem, né, em quem você colocou o seu voto, em quem você coloca o seu suporte. Uma pessoa que, quando perguntada o que fazer com relação ao coronavírus, disse que não sabia, que não é problema dele, não é coveiro, bota na conta dos governadores. Essa pessoa não tem condições de ser presidente da República. Veja, me diga o que você pensa sobre o assunto, se você concorda ou não concorda. E até mais, logo mais teremos mais vídeos aqui no canal.